A paz do Senhor, irmãos queridos, hoje, quarta-feira, peço a Deus que essa palavra encontre vocês em paz, em tranquilidade, como também toda a sua família. Hoje eu queria falar um pouco sobre acreditar naquilo que Deus tem nos falado, acreditar na promessa de Deus. No livro de Atos, no capítulo de número 27, fala de quando Paulo é levado para a Itália, preso, para ser julgado. E em meio a essa situação toda, ele é embarcado no navio, o navio é levado através de Chipre, e ali ele começa a perceber algo referente às estações do ano. Estava chegando o outono, inverno, e que com o início do inverno seria difícil a navegação. Mas ele era preso, ele era um condenado, e junto com outros apenados também. No capítulo 27, no verso de número 9, no verso 7, só para dar aqui um fundo histórico no assunto, diz assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então aqui dá referência geográfica do local. Então eles estavam indo, um vento muito forte dificultou ali a passagem, decidiram parar nessa cidade aí. Primeiro foram costeando, as cidades, costeando com a embarcação as cidades, até chegar nessa Lazéia. No verso 9, que é onde eu queria começar a ler, diz assim: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo estava falando para as pessoas da embarcação, os marinheiros ali e o capitão da embarcação, e os guardas e o centurião que estava sendo líder sobre aqueles guardas, dizendo, Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também a nossa vida. Então Paulo faz um alerta, fala: olha, a viagem está sendo difícil, está sendo penosa, está sendo trabalhosa, e eu vejo que vai ter prejuízo a carga que estamos levando no navio junto conosco, e também ao navio e também para nós que somos os tripulantes ali, as pessoas que estão navegando. Verso 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Pela lógica, o centurião estava certo de dar mais crédito naquilo que o profissional, o piloto, o capitão está falando. Porque humanamente entendemos que a pessoa que é mais preparada tem mais conhecimento. Então, é natural isso. É natural que isso aconteça. E assim também é nos nossos dias, o mundo secular fala uma coisa, eu como pastor, oro a Deus, peço a Deus uma palavra, uma mensagem, me preparo e vou ali ministrar um estudo, uma palavra aos irmãos,
E normalmente aquilo que a Bíblia ensina vai sempre confrontar aquilo que é comum, que é normal, que é secular. E por muitas vezes as pessoas questionam aquilo que estamos falando, mas precisa se entender que tem coisas que são naturais e outras coisas são sobrenaturais, é acima do natural, acima do que é comum. A Bíblia nos ensina que o homem natural não entende as coisas de Deus. Então algumas vezes nós falamos, eu vou falar sobre aquilo que eu ministro. Eu prego e eu questiono Deus sobre aquilo que vai ser pregado, porque às vezes eu não entendo o porquê de pregar certos assuntos. E com o passar dos dias, de semanas, às vezes meses, acontecem situações e que vem então esclarecer o porquê daquela mensagem, o porquê daquela pregação, o porquê daquela palavra, da forma que foi dirigida. Outras vezes Deus nos mostra e fala assim, que nós temos que tratar, e aí chegamos na pessoa e abordamos o assunto diretamente. Mas o comum, o normal é Deus se apresentar através da palavra. Ele se apresenta a sua vontade, a sua direção através da palavra que nós ministramos na igreja. Pois bem, Paulo aqui fala, olha, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, e o centurião dava mais crédito àquilo que o chefe da embarcação, o capitão ali, o piloto da nau fala. Bom, continua o texto bíblico, verso de número 23 diz assim: porque nesta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então vamos lá, então vamos dividir esse versículo aqui em duas partes. Primeira parte, o anjo aparece e fala para Paulo que era para ele ficar tranquilo, porque era preciso que ele comparecesse perante César. Então Deus tinha um projeto no qual Paulo precisava comparecer perante César, precisava depor, precisava falar do porquê da sua prisão, o que ele defendia, o que ele estava sendo acusado, e assim defender então a fé e a Cristo. É interessante isso. Paulo correto, justo, fazendo o que era certo, pregando a palavra, fazendo aquilo que Deus tinha mandado, passa por um momento de perseguição, prisão, aprisionamento, e é levado então até César, depois de passar por outros líderes. E ali, no centro da vontade de Deus, por causa de um capitão que não quis ouvir a palavra dele, não quis ouvir o que ele estava falando, todos que estão naquele barco, naquela embarcação, vão passar por aquela tempestade, dificuldade. Deus conforta e fala, olha, é projeto meu, você precisa se apresentar perante César, e eis que Deus, por sua graça de Deus, graça é favor não merecido, Deus nos dá algo que além do que merecemos, e por sua graça Deus te deu todos quanto navegam contigo. E por amor a Paulo, Deus faz uma promessa que todos que estavam navegando ali não pereceriam. Por amor a Paulo, graça de Deus. Então vamos lá, mesmo aqueles que foram desobedientes seriam agraciados. Então vamos dividir aqui esse final em duas partes novamente. Primeira parte, muitas vezes aquilo que nós falamos as pessoas não dão crédito, não dão importância e aí pagam o preço por desacreditar, por não acreditar, por não ouvir a palavra de Deus, o aconselhamento de Deus, a forma que Deus dirige e quer que nós vivamos e sirvamos a Ele.
A segunda parte, por amor àqueles que obedecem, Deus então cuida do todo. A Bíblia nos ensina que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então, todo dia vai nascer o sol por causa do justo e por causa do injusto. Ele vai cuidar de todos pelo amor dele, o amor dele que é incondicional. O amor dele que era incondicional ao ser humano alcança ali a oração de Paulo, a intercessão de Paulo e fala que vai proteger e cuidar de todos e que nenhum pereceria. Né? No verso de número 40 vou ler a partir de 39, tá? 39. Aí, mas nós vamos concentrar depois do 41. 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali no navio. Levantaram as âncoras, deixaram ir no mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se perante praia. Então foram em direção à praia, onde eles estavam ali não dava para poder parar. 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali. O navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Ou seja, a popa ficou imóvel, mas a proa encravou-se e ficou imóvel. A polpa, que é a parte de trás, se abria com a violência do mar. Interessante, né? O mar estava tão forte, tão violento, que começou a rachar o navio no meio. Começou a quebrar a embarcação. 42. O parecer dos soldados era que matasse os presos para que nenhum deles fugisse. Então eles decidiram ali, os guardas, vão matar todos os presos para que nenhum fuja. Por quê? Porque quando um soldado romano perdia um preso, ele pagava com a própria vida. Então, quando um soldado tinha uma fuga, o soldado romano era morto. Então eles falaram, vamos matar todo mundo, que a gente não é morto. O centurião, o chefe, fala, não vamos fazer isso. Impede eles de fazer. Por quê? Porque ele queria salvar a Paulo. Porque ele foi o cara que não deu crédito à palavra de Paulo lá atrás. Muitas vezes nós, irmão, nós entramos por umas veredas e não damos crédito à palavra de Deus, aquilo que temos ouvido ser pregado, mas ainda há oportunidade de se arrepender e voltar atrás e reconhecer que errou e fazer o certo. Pegar o caminho certo. Ele fala, não vamos fazer isso. E ordenou que soubessem nadar, fossem primeiro, e lançou o mar. E eles alcançaram terra. Quantos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Quem sabia nadar, ia nadar na frente. Quem não sabia, pegava um pedaço do navio que estava se despedaçando ali por causa da violência do mar, e todos chegaram em terra. Todos se salvaram. E em meio àquela situação horrível, lembrando, início de inverno, água gelada, as pessoas quando caem no mar gelado, a dificuldade de respirar, de nadar, a dormência, os membros se param, a temperatura do corpo abaixa tanto que a pessoa fica em letargia, ela fica lento, todo lento. Pensamento lento, ação lenta. Todos se salvam, como Deus tinha prometido a Paulo. Todos se salvam. Capítulo de número 28. Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros da ilha trataram-nos com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, acolheram-nos e todos por causa da chuva que caía por causa do frio. A todos nós. Acolheram todos nós. Os bárbaros, aqueles da ilha, acolheram eles, fizeram uma fogueira grande, alta, para que eles pudessem se aquecer, se aquentar e fugir então do frio e da dificuldade ali do mar. Todos se salvaram
e agora todos estão se aquecendo, nenhum vai morrer. Nenhum vai morrer. A graça de Deus, por amor a Paulo, alcança todos. Irmão, entenda uma coisa, por amor a você, Deus alcança aqueles que estão ao seu redor. Por amor a você, todos que estão ao seu redor, Deus alcança e cuida. Por amor a você. Acontece mais um fato interessante, e eu vou tratar esse fato e vou parar essa palavra. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, Paulo juntou ali um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, fugindo do fogo, prendeu-se à mão de Paulo. Mordeu Paulo, ficou presa à mão de Paulo, fugindo do calor. Irmão, entenda uma coisa, a víbora fugiu do fogo. Fogo, irmãos, nós fizemos uma comparação aqui, uma analogia espiritual. O fogo representa a presença do Espírito Santo e a víbora é a representação de Satanás desde lá do Éden, quando se apresenta a Eva. O fogo espanta a víbora. Fogo espanta a víbora. Quando nós temos unção do Espírito Santo, o inimigo bate em retirada. Ele vai tentar fazer danos, como fez ali a Paulo, picou Paulo. Mordeu Paulo, a intenção era matar Paulo. A víbora ataca ungido. O inimigo vai contra os servos de Deus, mas foge do fogo e ataca ungido. Fique atento àquilo que Deus tem para você, para a tua vida. Fique atento, fique esperto. O inimigo fugindo do fogo vai tentar te atacar, te destruir. Verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quando viram aquela situação, falaram: esse camarada é um assassino. Quantos, irmãos, já olharam para mim e para você quando nós estamos passando por um momento de dificuldade e falou: certamente pecou, certamente está em erro, está em falha. O mal está alcançando ele porque ele fez alguma coisa errada. Quando na verdade nem sempre é assim. Na verdade nós não somos julgadores de ninguém. Não devemos julgar a ninguém. Certamente, irmão, é porque não está. Uma coisa é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sei, uma outra coisa é aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho não se escreve. Uma coisa que me deixa chateado é quando a pessoa fala para mim assim: me falaram. Me falaram não tem nome. Me falaram não quer dizer: pastor, eu ouvi o senhor falar isso, eu ouvi tal coisa assim, eu vi tal coisa assim, queria conversar com o senhor sobre isso. Ótimo, senta aqui e vamos conversar. Me falaram, e aí quando você pergunta: mas e aí, quem foi que falou? Não quero falar. Provavelmente ou não existe a pessoa não falou nada, essa pessoa não existe, ou é a própria pessoa que quer falar e quer colocar a culpa em outros. E isso é fofoca. Eles olharam para Paulo e falaram: certamente estão morrendo. Então, esse camarada vai morrer, porque ele deve ser um assassino, a justiça está chegando aí. Irmãos, quantos de nós somos julgados por aquilo que falamos, por aquilo que estamos passando, ou aquilo que... Fique tranquilo. Deus é a sua justiça e a minha justiça, Ele está conosco. Ele está conosco. E aí, o texto continua falando assim, 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Ele, Paulo, sacode lá a cobra, a víbora no fogo, a víbora solta ele, porque víbora não suporta fogo. Solta Paulo e foge. E eles ficaram esperando que alguma coisa acontecesse e ele caísse morto, e nada aconteceu. E nada aconteceu. E aí o que acontece? Paulo fica ali hospedado, aqueles homens todos hospedados ali por mais alguns dias, e o povo ali começou a trazer os enfermos para Paulo orar. Verso 8. Aconteceu que achar-se enfermo de
disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs as mãos sobre ele e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, quer dizer, de rejeitado, de presidiário, de supostamente homicida, se torna ali agora uma pessoa honrada, respeitada, porque viram que ele era diferente, era um homem de Deus, e ele começou a orar por os enfermos, em nome de Jesus, as pessoas serão curadas. Irmão, meu queridão, presta bem atenção. Contra fato não existem argumentos. Sirva a Deus de forma correta, de forma honrada. Quem vai te honrar é Deus. As situações muitas das vezes dizem o contrário. Não se preocupe, não tente se defender. Quando nós nos calamos, é Deus quem fala por nós. Paulo não falou nada com aquelas pessoas que estavam julgando ele. Ele simplesmente falou do amor de Cristo, falou que ele era servo de Deus. Ele orou uma pessoa e foi curada, e aí outras pessoas começaram a olhar para ele de forma diferenciada. Deus é contigo, vai te honrar. E a viagem continua, e esse assunto para outra mensagem. Saíram dali honrados, tudo o que eles precisavam, não só Paulo, mas também toda a tripulação e também os presos de comida, de alimentação, foram abastecidos e seguiram viagem. O propósito de Deus tinha que ser cumprido, ele chegar até César, e assim o foi. Amém? Deus é contigo, Deus tem coisas novas para você, Deus quer te honrar. Aonde nós chegamos e fomos desonrados, Deus tem algo novo para nós, algo de honra, momento de honra, novidades para a nossa vida e para os nossos, aqueles que estão ao nosso redor, vão ser alcançados, porque Deus tem projeto para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Amém? Um beijo no teu coração, eu te amo em Jesus. Espero que em tudo te vá bem. Sábado estou na igreja das 7h30 às 9h. Estou lá fazendo plantão. Se quiser ir orar um pouco, vai lá, ore um pouco. E que tudo te vá bem. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Tchau.